E aí, galera, eu sou a Rafa, da Arbóreas, e hoje eu vou apresentar um novo quadro que se chama Sextrou, e a gente tem como convidado o Gregory e o Tripa, da Drop C, e a Caroline Piletti, da Able to Return. Para começar, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouco sobre cada um, e podem começar. Pode ser. E aí, pessoal, eu sou o Gregory, sou o baixista da Drop C, banda que eu tenho com esse outro gordo aqui. Não ela, ele. Bom, eu comecei a tocar em meados de 2003, no colégio ainda. Acho que todo moleque sonha ter uma banda no colégio, né? E eu consegui ter esse sonho realizado, né? E desde lá a gente nunca consegue ficar parado, né? Tocando em outros projetos e sempre aperfeiçoando tanto o estilo que escuta, tanto quanto estudando um instrumento, né? Que não é muito o meu caso, né? Que eu não sou muito bom. E hoje a gente já está aqui 11 anos, né? Tripa com a Drop. E fomos convidados para o evento da Arbóreas. Aí a gente quer agradecer o convite da Rafa para no domingo a gente fazer esse evento lá. E vai ser muito bacana. Quem? Eu? Tá bom. Bem, meu nome é Caroline Piletti, sou vocalista da banda, da Able to Return. Como vocalista, realmente, de gutural, é a primeira experiência, né, com a banda. Quando a gente reuniu para montar a banda, a gente já fez 3 anos esse ano, né? Eu não sabia fazer gutural, realmente foi uma novidade, assim, né? Eu comecei a estudar, demorei mais ou menos 1 ano e pouco aprendendo, né, fazer gutural, para a gente conseguir montar o nosso projeto hoje, né? Nas bandas anteriores eu tocava guitarra, né, no início, quando a gente começou lá, na época da Misântrope ainda, né, toda, da gótica ainda, bem mais antigo ainda, Vodka. da Conta muito depois, vodka, gente. era era guitarrista, né? Aí mais para frente um pouco tive um projeto que era com vocal já clean, né? E finalmente eu encontrei o gutural e aí a gente montou o projeto. Então a gente já tem 3 anos aí. Fomos também convidados para participar, né, do evento e a gente fica muito feliz de estar retornando agora depois de mais de praticamente 2 anos parados, né, devido à pandemia. E é isso. Estamos aí. Oi, eu sou o Cláudio Júnior, também conhecido como Tripa. Na verdade, o pessoal da música é só como Tripa, né? Porque eu nunca vi. Se alguém me chama de Cláudio, eu acho que é só o Aubrey. É, eu comecei a tocar em 2006, mais ou menos, quando eu tinha 12 anos. É, minha avó comprou um violão para mim lá na Boas Lojas. Nunca me esqueço. Era um Ross vermelho, cor de Corvette. Aí desde lá eu comecei, as primeiras músicas que eu tirei no violão foram as do System, porque era só o que eu ouvia na época, que eu alugava lá na Fox o CD para ouvir em casa e ficar tocando junto. E desde lá comecei a pegar na guitarra, aí fui estudando, estudando, estudando e hoje tenho uma performance razoável. Aí estou aqui em outros projetos também. Em 2010 eu entrei na UEPA para o curso de licenciatura em música. Me formei em 2015 e agora estou finalizando o curso de produção fonográfica, que eu quero gravar o projeto desses cabeçudos daqui de Santarém. Bom, vamos continuar. E, assim, vocês falaram um pouco, né, sobre cada um. Você já tem bastante história na cena. Tipo, não. Tem um pouquinho. E a Carol falou sobre ter começado numa das primeiras bandas, né, que inclusive é uma banda referência para nós, que era formada por mulheres também, né, na formação, uma das primeiras. Vocês também, né, tocam já há um tempo, formado em música. E vamos conversar. E qual a expectativa de vocês, mais ou menos, assim, para tocar nesse retorno, tipo, lá no evento mais underground, intitulado Fundo de Quintal, como a gente sempre usou? Como tá, assim, a expectativa da galera? Vocês já tocaram em outros eventos, né, que já voltou, mas para um evento mais aberto, mais com a pegada mais underground.
tinha pergunta, né? Não, é pra vocês três, podem responder. É porque ela começou falando É uma conversa, gente. A gente tá conversando. Vamos falando. A nossa expectativa são sempre as melhores, né? Independente de local, de público, a gente sempre vai porque a gente faz isso porque gosta, né? Sim. Então, assim, tem gente que quanto mais sujo, melhor, né? Sim. Então, as nossas expectativas sempre são as melhores possíveis, né? A gente espera que o público compareça, né? Que faça o evento acontecer, porque, como eu sempre falo nos finais dos shows da Drop, eu sempre digo que quem faz o show é o público, né? E não as bandas. As bandas só existem porque existem o público. Então a gente sempre tem as melhores expectativas, né? Que o público compareça, né? Consuma, porque o evento tem que se pagar. Para poder continuar, né? O evento tem que se pagar. Bebam. A produtora não vive só do bolso da produtora aqui, né? Então, Toma cerveja. E entra até num outro assunto, né? Bora beber. Que é o público, né? Sim. Porque a gente, não sei por que não só aqui, eu já tive experiência em outras cidades, tem a briguinha, né, entre os estilos que não leva a canto nenhum, né? Então a gente, por exemplo, além da Drop, eu toco numa banda de punk, toco numa banda de emo-core também. E, então, pra mim, não tô nem aí, né? Eu quero estar no meio de todo mundo, eu gosto de público, tanto seja ele underground ou mainstream não existe aqui, né? Mas a gente sempre tá no meio de todo mundo, sempre faz amizade com todo mundo, conversa com todo mundo, troca ideia, bebe uma cerveja. E isso sempre agrega, né, valores, né? Eu aprendo muito com as pessoas que eu convivo e também tento ensinar alguma coisa sempre, né? Numa conversa aqui, hoje não vai ser diferente, né? Inclusive, tu falou sobre misturas, né? Que tu toca em várias bandas. Eu também tocava em vários gêneros diferentes, das vertentes. E eu já faço evento há uns 6 anos também, e eu sempre fiz eventos, tipo, mesclados. Porque a cidade é muito pequena, né? Então, tipo, eu acho que ainda não rola da gente separar, assim. Eu, como organizadora de evento, é muito complicado. Eu já fiz show só de metal, já fiz show só de, tipo, rock, com bandas mais leves, né, no caso. E não tive o retorno esperado, porque a galera que gostava de metal não foi num evento mais leve, e no evento mais pesado, a galera que era mais leve não foi. E juntando os dois, eu conseguia fazer o evento, consegui manter por vários anos, né? Uma coisa que eu sempre deixei muito claro, assim, quando a gente formou a Able, é que essa coisa de rótulo é algo muito complicado. Por quê? Eu acho que os meninos também vão concordar comigo. Todos nós viemos de influências muito distintas. Cada um dentro da banda possui uma influência mais forte, assim, né? A gente ouve de tudo, a gente gosta de tudo, mas tem aquele som que, né, que te pega, que tu ouve mais, que te influencia na hora de compor, ou inclusive escolher cover, ou, né, enfim. Então, dentro da banda, a gente sempre deixou muito claro que essa questão de rótulo é um pouco até imaturo, porque se a gente pega a vivência das bandas, né, a construção das bandas, inclusive a composição, é claro que se a gente vai divulgar a banda, né, a gente estava conversando sobre isso, se a gente vai botar a banda para divulgar num site, numa revista ou numa entrevista, pergunta, mas qual é o estilo de vocês, né? Então, essa questão do underground ou não fica muito complexo, porque a gente tem uma cena muito pequena na cidade. Eu não acredito que dividindo vá incentivar um público ou outro. A gente vê até grandes festivais unem vários estilos musicais dentro, por exemplo, rock. Unir para agregar, né? Exatamente. Porque não cabe mais essa discussão, eu acho, né? Depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que a gente passou, pegar e tentar fazer essa divisão para fazer um show é muito complexo. Então, eu, em particular, não acho que a Able tenha um estilo definido, porque quando a gente vai compor, a gente tem vários elementos que agrega, né? Eu gosto muito do death, do thrash, vim já da Misanthropy, que era black metal, né? Apesar do pessoal falar que eu sou poser e tal, eu sou poser mesmo, mas... Eu sou emo até hoje. Mas eu curto. Inclusive, fazendo propaganda, adoro descarte, porque eu sou emo. Mas eu gosto. Gótica, E inclusive isso, assim... Com o tempo, a gente acaba também mudando a nossa visão, acaba gostando de outras coisas também. Então, para mim, não existe a diferença de ser um show assim, um show assado. Um show underground, um show não é underground. Para mim, show é show.
né? Eu não vejo diferença quando até a gente estava conversando com a banda falando sobre isso. Quando eu subo para tocar, para cantar, eu me imagino num puta festival, porque é um puta festival. A gente tem todo um trabalho para organizar, tem as pessoas que vão, como o Greg falou, eu concordo plenamente, é o público que faz o show. Então, não importa se é de quintal ou não é de quintal, minimamente, a gente tendo uma estrutura, a gente se organizando, as bandas cooperando, se ajudando, e, claro, chamando o público, a gente tem um show. Não importa se é de garagem, se é de quintal, se é isso, se é aquilo, se é na casa de festa, não importa. Eu acho que é a mesma sensação, talvez, que os meninos tenham também. Quando a gente está lá no palco, seja um palco alto, um palco baixo, grande, pequeno, a gente se entrega de qualquer forma. E é isso que faz a diferença. Eu acho que é isso que faz a grandiosidade do show. É a forma como as bandas se entregam ali no palco e como o público se entrega dando esse feedback. Tem duas coisas que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, o Greg falou que não tem banda mainstream que Santarém tem sim, que é a Savana. Queria deixar bem claro isso. Tio Manel, beijo. Beijo, Manel. Beijo. E outra coisa que eu fiquei pensando que vocês falando nisso, não sei se vocês vão concordar, é que de 10 anos para cá, de 2010 para cá, 2011, muita coisa mudou em relação ao público das tocadas. Bastante. Então, o que eu percebi foi o seguinte, por exemplo, teve uma época que rolava o reggae e o rock ali no celeiro. E lotava, e o pessoal curtia tanto o rock quanto o reggae. Porém, era um rock mais, como é que eu posso dizer, mais leve, né? Mais leve. Mas ainda tinha aquele estigma de que, pô, o pessoal que vai no reggae, vai no pop rock, eles não vão no show de extremo, algo do tipo e tal, não sei o quê. Mas eu creio que tá mudando um pouquinho isso, porque já tem gente que eu vi no show da Jamba curtindo o show da Drop C ou da Ebo, entendeu? Então eu acho que tem essa possibilidade, a gente consegue fazer isso, a gente unir várias bandas de, entre aspas, estilos diferentes num único show e todo mundo ir lá curtir, fazer acontecer, entendeu? Então eu acho que isso é um passo, é um pontapé inicial que a gente tem daqui para o futuro, para poder possibilitar com que todas as bandas não importa o estilo que sejam aqui de Santarém, possam fazer com que o seu público que curte o seu estilo, né, curta o estilo da banda do coleguinha também e vice-versa, né? Então essa expectativa que a gente tem para esse show aí, e não importa, como a Carol falou, se ele é underground, se ele é mainstream, se ele é no ponto do flashback, se ele é na orla, se ele é no quintal da casa de alguém, não importa, o que importa é que a gente toque. Eu já toquei numa funerária, por exemplo. Né? Teve show em funerária. Eu já fiz um Como show, assim? já toquei na época do Psycho Mama, a gente foi convidado para um evento nos fundos de uma funerária. E, cara, foi um dos melhores shows que a gente fez, foi aquele, cara. Gente, que incrível. Tem foto no meu Facebook, depois eu mando para vocês aí. Pode mandar. Mas, Peter, quando a gente fala... E uma coisa, assim, que eu sempre também... Logo quando eu entrei, tipo assim, entrei mesmo na cena, eu sou muito nova, né? Mas eu era mais nova. E eu comecei a fazer evento, tipo, com... Tem que ressaltar, né? Sou neném. Aí... Tu tá chamando a gente de velha, não, é isso? que isso. Vocês estão na melhor idade. Aí O Tio Manel, se a gente é velho, o Tio Manel, hein? Ei, gente, olha, ele não tá aqui pra se defender. Não, mas ele quando sabe. ele vir aqui, ele vai dar o troco. Não, mas o Tio Manel sabe, a gente Quando sabe for a que... vez dele, é que ele vai dar o troco. Vai dar. Aí, Troco pra 10 reais. eu participava de eventos não só na cena rock, eu fazia eventos, tipo, com outros estilos musicais, assim, me envolvia. Eu sempre fui envolvida nessas coisas. E quando eu comecei a fazer evento por conta, com a ex-vocalista da Desire, né, a gente fazia junto, e eu já participei de outras organizações, né? Sempre falavam assim, o evento de vocês não é bom. Tipo assim, tinha sempre aquele julgamento. Quando a gente se refere ao underground, é que tipo aquela coisa, né? As pessoas acham que tem que ser sujo, tem que ser ruim, e não é. Eu gosto de rotular o meu evento como fundo de quintal, porque foi como a gente começou, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque hoje está crescendo. Olha, eu, tipo, tô sozinha agora, a Laira tá comigo, né? E provavelmente vai entrar mais pessoas daqui pra frente, mas assim, é um passo muito grande, sabe? Tanto pra mim, que sou musicista, também toco em banda, mas como organizadora de evento. Tipo, teve toda uma estrutura, todo um caminho, assim, uma escada pra subir
para chegar onde a gente chegou, né? E todas as bandas daqui são undergrounds, essa que é a verdade, né? Todos nós começamos do zero, tipo, compramos... Mano, é muito trabalho. A gente sabe que é muito trabalhoso, né? Ter banda. E a gente paga para tocar, né? A gente paga para tocar. Se a gente recebe um cachê num rolê, não compensa nem um mês de ensaio, por exemplo, cordas, instrumentos, tudo que a gente... Vira tudo cerveja. Sim, isso quando a gente recebe, porque senão a gente já pega tudo na cachaça lá. Mas pegando esse gancho da organização de eventos, eu já também trabalhei com organização de eventos, já fiz eventos grandes, pequenos. Todo evento tem uma receita de bolo. Todo evento tem. Seja ele no fundo do quintal, seja ele num evento como eu fiz. O maior que eu fiz foi o Rock Santa Rô, em 2012, que foi um público para 2.000 pessoas, e de graça. De graça, né? De graça, né? Num local bem... Tem uma receita de bolo para que você possa fazer aquilo acontecer. E, assim, como eu falei, né? Tem a receita, então, por mais que ele seja num fundo de quintal ou num espaço grande, né? As pessoas que estão lá, que estão comparecendo, que vão ver, acho que vão tocar, elas têm que respeitar isso. Né? Elas têm que dizer, não, olha, o cara, ele tá aí... Pode chamar palavrão? Pode chamar, diretor, palavrão? Acho que pode. Então, pô, mano, eu falo mais palavrão do que... Eu vou falar Tô um me aqui. controlando aqui, vocês têm noção. Boboca. Então, os que estão lá, você trio. tem que ver que o produtor local lá, o produtor do evento, ele tá se fodendo ali. Ele tá deixando de pagar uma conta, por exemplo, o show vai ser no domingo. Domingo à tarde eu gosto de estar deitado na rede com meu filho. É um dia que tu curte com o teu filho, né? Mas como vai ter esse evento, ó, deixa o filho com a avó, hoje é meu domingo, hoje eu vou tocar. Que, pegando também o gancho que a Carol falou, quando a banda tá num palco, é o ápice dela, é ali. O que aconteceu para trás já não importa mais, o que importa é ali em cima do palco, ou seja, até duas pessoas curtindo ou nenhuma, mas você tá ali dando o melhor porque você ensaiou, você te perdeu tempo tirando música, compondo, comprando instrumento e outras coisas, né? Então, eu acho que... Por isso que eu sempre digo, a expectativa ela sempre tem que ser a melhor possível. Sim. E a energia, né, de subir no palco e fazer o que a gente gosta é muito importante. Pois é. Sem dúvida, essa questão de se doar mesmo, né? Eu acho que, assim, quando a gente já tem um tempo, assim, com banda, né, vai crescendo, vai amadurecendo, e quando a gente encontra realmente um projeto, vê num projeto aquilo que a gente sempre sonhou, né? Por exemplo, a Able é, de fato, a realização de um sonho para mim, é um filho, de fato. Eu me dou 200%. Tento sempre estar motivando, né, a banda, os meninos, a gente sempre está focado, realmente, fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Né? Só relatando um pouco a experiência que a gente teve agora na pandemia, e a gente não estava podendo fazer show nem nada, tiveram muitos os festivais online, como o próprio, né, TPM teve, e foi uma experiência assim, incrível, porque com pouquíssimo recurso que a gente tinha, o nosso primeiro vídeo que a gente fez, como ninguém podia sair de casa, a gente filmou cada um na sua casa, com o celular, juntamos tudo, editamos, o áudio era da própria câmera, a gente não tinha como gravar nada, porque a gente estava bem no início, a gente não tinha noção do que a gente ia fazer, mas eu cheguei para os meninos e falei, gente, a gente vai meter a cara e vai mandar esse vídeo. Talvez seja a nossa primeira e única oportunidade de conhecer uma galera diferente, né, que acharam a gente do nada, sem querer, fizeram uma entrevista comigo online e chamaram a gente para participar desse evento. E foi nesse sacrifício, nesse momento que a gente não tinha absolutamente nada, como fazer nada, né, porque eu não podia me expor, ninguém podia, era bem no início. E a gente fez e mandou. Ficou horrível. Hoje a gente olha e fala, meu Deus, como é que a gente teve coragem de mandar? É a primeira coisa que a gente faz, né? Mas, sempre tem alguma coisinha que a gente faz. Mas tá lá, né? Mas, normal. Exatamente. Mas a gente... O que importa é a intenção. É melhor feito, como é que tem uma frase que é assim, é melhor feito do que perfeito, mas bem feito. A gente conseguiu fazer algo que não era tão horrível assim, impossível de mandar. A gente mandou e foi com a cara e com a coragem. E esse meter a cara e fazer do jeito que a gente podia, rendeu muita coisa para a gente. A gente acabou conhecendo muita gente legal de outros lugares que ajudaram a gente a divulgar nosso material. Enfim, foi assim uma bola de neve, né, mostrando tudo o que podia acontecer e tudo baseado nisso, assim, de meter a cara numa coisa que a gente não tinha a menor condição de fazer.
E a gente tinha que se desafiar. Então, eu vejo muito isso na questão dos shows, como o Greg falou. Né? É aquela questão também da gente se desafiar e ver o que a gente pode fazer. Porque a gente precisa fazer. A gente precisa de show. Por exemplo, uma coisa que é muito importante para a gente agora é essa questão de presença de palco, né? Como o pessoal fala, é treinar estar em palco. Porque ensaiar é uma coisa, né? Que nem está falando, mas eu treinei, né? Mas quando a gente chega na frente de uma câmera... Treinei muito no chuveiro. Quando a gente chega na frente de uma câmera ou quando a gente está ali na frente do público, a gente trava. Todo mundo pode ter anos de experiência. Trava. Se tu não tiver experiência de palco, tu trava. Então, não tem hoje, essa. Quando eu vou subir no palco, mano, tenho que fazer um processo, assim, muito louco. Inclusive, 2 caixinhas pra poder subir no palco. Não, já não posso, mas não tem mais saúde, nem idade pra isso. Já, né? Idade. Aí... Depois você fala que sou eu, né? Mas eu também sou assim. Eu acho que no dia que esse nervosismo passar e no dia que a gente realmente não sentir mais nada estando ali, acabou a graça. O rolê, né? Acabou. Não vai ter mais. Porque eu acho que essa é a adrenalina. E é isso, para mim, por exemplo, não importa se é um underground, é um palco grande, um palco pequeno, não importa. O nervosismo é o mesmo, a adrenalina é o mesmo. E quando eu estou lá em cima, eu penso igual, assim, é o mesmo pensamento. Eu vou dar o meu melhor. Como o Greg falou, tem uma pessoa lá. A gente já fez show contado, assim. E é a mesma energia. Porque a gente realmente vai ali. Eu acho que esse é o diferencial. Né? Eu acho que é isso que faz realmente a coisa funcionar. Independente do recurso que tu tem, das estruturas que tu tem, o negócio é ir lá e fazer. Porque uma hora vai vingar, uma hora vai crescer. Né? Mas tem que ter o primeiro passo. Né? E tu falou da pandemia, né? A Able tinha estreado recente, né? Um pouco antes da pandemia, né? Tipo assim. A gente fez o nosso primeiro show, que é o que a gente considera realmente a data do aniversário, no dia 13 de julho de 2018. Da Metaldouro, né? Da Metaldouro. Valeu Metaldouro apoiando aí a Arbores. Verdade. E eles foram assim, a gente nem ia tocar nesse show. Eu tinha entrado em contato com a organização e falei assim, olha, eu tenho uma banda, eu tô com uma banda. E é engraçado porque, assim, como é uma galera nova, ninguém nem sabia quem eu era. Né? Quem é essa doida aí, né? E aí eu falei, olha, eu tô com uma banda e tal, a gente está montando aí, a gente já tem um repertóriozinho de si. Se por acaso, né, rolar, chama a gente e tal. E fiquei lá sem expectativa nenhuma, né? E aí quando faltou, uma semana, mais ou menos, antes do show, a gente entrou em contato, entraram em contato com a gente, né, e falaram assim, olha, tem uma banda que não vai poder participar, só que é a primeira banda, vocês querem? Eu falei, mas na hora. Porque a gente já estava assim, vários anos ainda sem tocar e a gente estava louco eu estava louca para tocar. E foi uma loucura o show, assim, deu tudo errado. Mas foi um dos melhores shows que a gente fez. E foi incrível, porque a gente realmente estava com tanta sede de voltar a tocar, que foi incrível. A correia do Igor arrebentou, ele tocou sentado. O pessoal avacalha até hoje com as fotos que ele está sentado lá na cadeira tocando. Mano, eu engatei meu cabelo fui fazer lá... Bater cabeça, engatei meu cabelo no pedestal do microfone. Fiquei uns 15 minutos tentando tirar e cantando e berrando. Gente, foi tudo que podia dar errado, deu errado. Mas a gente tem uma lembrança tão boa desse show, porque foi o nosso primeiro, né? E, infelizmente, aí a gente teve o ano ainda de 2018, 2019. A gente já teve o TPM, né? Que vocês tocaram no primeiro TPM, Exato. que foi no mesmo ano. E aí, depois, a gente já estava no processo de começar a gravar, né? E realmente lançar mais material. E aí veio a pandemia. Pois é, e o Júnior que vai tocar domingo com as 2 bandas. E conta mais um pouquinho pra gente sobre a Drop. Tocar domingo 2 vezes, no próximo domingo também 2 vezes, lá no evento dos Pets, né? Do Camel. Alô? Fábrica de Metal. Fábrica de Metal. E falar um pouquinho da Drop. Cara, a Drop, eu surgiu com a ideia da gente fazer só cover do System of a Down. Meu primeiro contato inicial foi com o Doni, que a gente tocou num evento do cursinho do Evolução, acho que nem existe mais aí na Rua Barbosa. Por acaso, algum integrante de alguma banda que estava lá faltou, aí pediram para a gente cobrir lá, eu olhei para o Doni, a gente só se conhecia de vista na época. Aí eu falei, sabe tocar System? Eu sei, bora tocar? Bora, beleza. Aí a tocada foi eu na guitarra, tocando e cantando, e ele na bateria.
Essa foi a primeira tocada que a gente fez com a Drop, que nem era Drop na época. Aí, logo em seguida, eu perguntei pro Doni, tu conhece alguém que faça um contrabaixo pra gente e tal? Ele falou, cara, tem o Bart. Aí a gente entrou em contato com o Bart, nós ensaiamos 2 vezes, mas acabou que não rolou, que tinha os compromissos e tudo mais. E logo em seguida a gente entrou em contato com o Caiozinho, para ele fazer o contrabaixo. Inclusive a gente saiu aqui na Ressom, para a gente tocar num evento que teve ali naquele, como era o nome? Não sei se tu vai lembrar, Greg, aquele na Silva Jardim, do lado do parque. Entretantos? Isso, no Entretantos, que inclusive acho que foi o Paulo Borba, não, era o Juarez e o Paulo Borba, aquela banda do Albre, era o Shadow, é? Rapaz, eu não vou lembrar o nome, não. Enfim, era a banda do Albre. Aí estavam tocando, aí a gente combinou de tocar nesse show, convidaram a gente e tal. Pô, beleza. Aí só que o Caiozinho furou e a Drop não tocou. Aí ficou eu e o Doni com a cara de Palermo lá. Aí, como o Greg era meu vizinho na época, eu falei, mano, bora tocar System? Ele falou, bora. Aí nós ensaiamos no estúdio do Avelino, não sei se existe ainda ali na Moçara. Aí foi a última vez que a Drop teve contato. Passaram-se os anos, 2017, Greg? Foi 2017. 2017, lá no Botequim, estávamos nós 3 lá, eu, ele e o Doni. Aí era a época do Open Mic, que o Renan tava fazendo lá. Esse rolê eu lembro. Eu estava lá. Vi vocês. Aí, por acaso, eu estava com a guitarra no carro, tava eu e o Doni estava com o material dele e o Greg estava com o contrabaixo no carro. A gente olhou um pra cara do outro e falou, vamos fazer um sonzinho? Vamos. A gente pediu pro Renan, o Renan falou, vai lá. Aí nós tocamos, lá foi bacana. E depois a gente chamou um vocalista, né? Porque é muito difícil tocar e cantar. Eu, pelo menos, não gosto, não curto. Por questões de performance mesmo. Ou eu toco ou eu canto. Ou faço um dos dois. E entramos em contato com o Alexandre para fazer os vocais. Nós ensaiamos e foi a primeira tocada oficial da Drop C, foi lá no Botequim, em 2017, que inclusive até agora foi o primeiro melhor show que a Drop fez até hoje. O segundo melhor show foi aquele no Motoclube. Lembra, Greg? Ah, lá na sede do Isso, Abutres, na né? sede dos Abutres. Foi muito foda. Que era pra ser agora a estreia do Pedro, né? Isso. E ele furou. Exato. É porque ele tava tocando em Alter do Chão e ficou por lá, enfim. Foi nesse rolê também, lá da sede? Sim, sim. Que era pra ele estrear? Eu lembro só de Exato. vocês lá. Inclusive, Garage, né? O novo bar. Também apoia muito Arbóreas. Vão lá. Conheçam. Garage Rock Bee. Continua, amigo. Aí desde lá a gente foi recebendo convites para tocar. E a Drop tá aí. A gente tá trabalhando em músicas próprias agora. Pelo menos uma, né, Greg? Quer dizer, duas. Né? Duas. A gente não sabe quando vai sair, mas... O primeiro riff foi escrito em 2017, né? Nós estamos em 2021, a música não tá pronta ainda. Exato. Aí E começamos... vocês começaram em 2019, né? Não foi 2019? 2009, quer dizer. 2009, né? Isso. Vocês começaram e foi agora. Exatamente. Mas nunca é tarde, mano. Nunca é tarde. O papo é aí. Não. E a Drop, assim, das outras bandas que eu toco, a Drop é a mais gostosa de tocar porque ou toca todo mundo ou não toca, entendeu? E se dá pra ensaiar, a gente ensaia. Se não dá, a gente não ensaia. Se dá pra tocar, a gente toca. Se não dá pra tocar, não tem estresse nenhum. E se for pra tocar muito, a gente toca, né? Que teve uma Eu vou vez... tocar muito, não verdade. para mais, né? Também teve um outro Open Mic lá no antigo Botequim, que eram 3 bandas, só foi a gente. Aí o Renan, ei, cara, sobe... Show privado, né? Não, sobe aí, toca tudo que vocês sabem, né? E um olhou pro outro, embora. 3 horas de show seguidos. Quase 3 horas. Sem parar, mano. 2h30, cara, a gente tocou. Nossa. Ainda teve aquele ocorrido no aniversário do Lucas, tu lembra? Lá no estúdio do Renan. É verdade. Que a classificação é 18+, pra quem quiser assistir o 180 mais. vídeo daquela live que eu e o Greg nós tocamos sem camisa. Show. Só botar O lá Lucas rindo, né? no aniversário Eu do Lucas, vi um né? vídeo disso, eu vi um vídeo. Tá lá Meus no YouTube, pêsames. Live Drop C, Eu vocês vi vão ver isso. nossos corpos gostosos. Uau. Gente. Sim, o assunto lá. Pois é. Vamos para um assunto mais polêmico. Vamos falar um pouco sobre o público, assim. Deem suas opiniões.
vamos... Acabei de falar bem do público, ela vem com a... Não, é um assunto polêmico. queimar a Vamos gente falar antes um do pouco... show. Não, pô. Tem que ter... Não, mano, se não tiver Não, um Greg, assunto polêmico, o podcast não tem... Tudo tem seu lado positivo e seu lado Ok, negativo, pô. ok. Não, sem o público a gente não... É, Não, é verdade. Não tem né? rolê, não tem É banda, porque, não tem assim, nada, né? o público em geral, a gente não consegue... Eu tava falando o microfone errado. Errou! Ou seja, eu falei várias coisas e não saiu. É porque, assim, Eu acabei de desligar o meu sem querer também. Ok, continuando. o público em geral, a gente encontra a gente desde aquele bêbado que fica na sarjeta até um Que cara derruba é- tudo em cima do palco. e Que até, sobe no palco, toma o microfone da gente. até um cara que é tipo, sei lá, auditor de algum órgão foda desse aí, né? A gente encontra de tudo quanto é tipo de gente num evento, né? Então acho que fica meio. Às vezes a gente até fica meio sem jeito de até recepcionar Meio as pessoas. sem graça. É, como diz o Chiquinho, a gente fica meio sem graça, assim, meio sem jeito. Abraço, Chiquinho, Porque também, eu tô passando né? por uma fase da minha vida. Gente, Lembrando de todas as personalidades famosas, né? Chiquinho, da cena. Chiquinho, Cena. queremos você aqui, Chiquinho. Então, assim, com certeza ele vai vir aqui, com certeza. e assim, a gente tem pessoas dentro da cena que elas mesmas boicotam, né, os eventos. Né? Por exemplo, assim, não querendo Essa aqui é a voltar parte esse... polêmica. Não, pai, tu já quer falar a fofoca? Fala Fala logo. Não, logo. não é Fala fofoca, logo. não. Não é fofoca, não. Quero Porque, nomes, por exemplo, como na época dizer. do Botequim, o Botequim era um local bem localizado, 95% dos ônibus da cidade passavam bem na frente, e o cara não queria entrar porque custava R$5 o ingresso. Imagine agora que é 10. Isso aí é polêmico. Entendeu? Isso aí é polêmico. Isso é muito, isso eu considero um assunto muito polêmico. Eu considero também, porque só pegando o gancho, é uma coisa que até eu sempre digo assim, se a pessoa que está organizando define R$10, R$20, R$30, sei lá, quanto for, É porque ela sabe dos custos dela. Dos custos, exatamente. Por exemplo, tudo bem, tem muitas bandas que tocam por cachê, e eu acho super justo, porque a banda tem um custo, eu acho Sim, que com a certeza. gente tem que também, as bandas começarem, né, também a pensar nisso, mas a gente tem, infelizmente, na nossa cena de metal, de rock, o custo de um show é altíssimo, porque geralmente não se tem patrocínio. Eu também já organizei show e sai tudo do bolso do Sai produtor, da tudo do produtora, né, e às vezes sai com mais com dívida do que com retorno. Então, eu acho que chegou o momento da gente começar a ter um pouco mais de empatia pelos produtores e pensar que se está cobrando R$10 é porque ele sabe do custo. A gente também tem que começar a pesar essas coisas e pensar também que, por exemplo, se as bandas querem, né, precisam de cachê, naturalmente o ingresso ele vai ter que ser um pouquinho maior, porque não vai ter como cobrir tudo, né? Então eu acho que é um momento que a gente tem que começar a amadurecer isso e pensar que se a gente quer show melhor, se a gente quer uma produção melhor, infelizmente a gente vai ter que pagar um pouco mais, porque patrocínio é muito complicado, né? É muito difícil, a não ser que realmente tenham editais né, e outros recursos maiores que a gente possa ir atrás. Que não é fácil que também não que é uma fácil. burocracia muito... Exatamente, muito grande. né? É isso, né? Eu não sei se eu posso falar, mas não tô nem aí, vou falar mesmo. Lá vem. Acho que Fala, tem fala. umas. Acho que foi uma das primeiras bandas que tocaram lá no garagem, logo que inaugurou, acho que na segunda semana de inauguração. Eu não lembro quem estava tocando. Também não lembro quem foi. Mas enfim, o que Na aconteceu? inauguração, né? Isso, acho que foi no segundo sábado. O que aconteceu? O pessoal, os donos lá do garagem, eles cobraram R$3 de couvert das pessoas que estavam consumindo lá. E nenhuma das pessoas quiseram pagar R$3 de couvert Sim. para a isso banda que estava que tava tocando lá. tocando. Entendeu? Então, gente, é o seguinte, se vocês não querem pagar por uma música ao vivo, alguém que esteja fazendo uma música lá, um voz e violão, uma banda e tudo mais, fique em casa. Abra seu Spotify e ouça em casa, E cara. eu Mas, em casa, né? Seu entendeu? Spotify craqueado. Porque que eu saiba, todo mundo gosta de música ao vivo. Eu, pelo menos, gosto de música Eu ao vivo. adoro. Então, mas tipo assim, nada é de graça, né, cara? Tudo tem um custo. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a criar essa consciência de que nada é de graça, entendeu? Por exemplo, você vai colocar gasolina, a gasolina não está de graça. Você vai comprar comida, não é de graça, cara. Então, a pessoa, quando ela se propõe a sentar numa cadeira e ficar horas e horas em cima do instrumento dela, treinando para poder entregar uma música de qualidade para você que vai tomar sua cerveja e conversar com seus amigos, cara, ela está se comprometendo ali.
Não é só tempo que a gente, né, quer dizer, não é só dinheiro que a gente investe, é tempo e energia também. Tempo, né? E energia também. Então, se aquela pessoa abriu mão, como o Greg falou mais cedo, porra, domingo à tarde eu quero estar deitado na rede com meu filho, mas eu vou lá tocar. É um investimento, entendeu? Então, fala até esse recado para o público, né? Tenha um pouco mais dessa consciência de quando você vai no evento, tá tendo custos ali. E o mínimo que as bandas e a produtora tá esperando é um retorno. E financeiro também. Vamos falar a verdade aqui, entendeu? Não é só ir Com lá. certeza. Cara, eu toco na noite há 11 anos, cara. E quando eu tinha 17 anos, eu morria de vontade de tocar. Só que eu não tenho mais 17 anos. Eu preciso cobrir custos, entendeu? Não dá para viver inteiramente de música. É praticamente impossível aqui em Santarém. Principalmente agora, né, logo após a pandemia. Entendeu? Teve uma época que dava, só que não dá mais. Não dá, mas... Mas eu também nem conto com isso. Mas criem essa consciência de quando você vai... Porra, eu quero ver tal banda, eu quero ver, pô, fulano vai tocar, é amigo meu e tal, não sei o quê. Cara, vai lá, dá uma força para ele, não só de estar lá, entendeu? Dê esse apoio para... Pague o ingresso. Pague o ingresso. O ingresso, exatamente, falando sobre isso, desculpa te cortar. Não, desculpa, pode ficar à vontade. Agora, como eu tô recomeçando, né, eu vou voltar agora, então, por enquanto, não vai dar, mas a intenção é cobrar entre 10 a 20 reais o ingresso, porque esse dinheiro não vai para a produtora, vai para as bandas. O ingresso é das bandas. Porque se a gente colocar cover, ninguém quer dar. Tipo assim, como tu falou, que aconteceu lá no garagem. E isso já aconteceu em vários outros lugares e várias outras questões. E venham correndo Outras muito. coisas. E o ingresso, a pessoa vai entrar, aquilo é direito da banda, sabe? Eu como integrante, eu não aguento mais tocar e não receber, sabe? Eu já abri mão de muita coisa também na minha vida, faculdade, tudo, por banda. Não me arrependo. Mas, assim, querendo ou não, tá na hora, né, de começar. Ainda mais agora que a gente tá recomeçando, tá todo mundo devagarzinho. Claro, a gente tem um pouquinho mais de paciência, né, tem que ter uma cautela, assim. Mas eu acho muito justo ter que dar essa grana para as bandas. Porque é muito esforço, é muita dedicação, é muito tempo, é muita energia que a gente gasta mesmo. E é o mínimo que a gente pode fazer. Eu dou muita cerveja, né? Quando as bandas tocam nos meus eventos. Mas nem todo mundo bebe. Mas eu dou comida também, né? Aí tipo... Mas é isso, sabe? Eu acho muito justo. E eu acho muito, muito, muito ruim quando... inclusive, a galera fala... Vai no evento, curte tudo, coisa lá, e depois fala mal, né? Aí fica aquela... Ai, Mas mano, o aí ingresso estava muito sempre caro. tem, sempre não sei tem. o quê. Mano, olha... Não dá pra agradar todo mundo. Sim, eu pago som, eu pago bebida, tipo assim, é caro. Não, eu não tenho retorno nenhum, nunca tive de nada. Tive, como tu falou, prejuízo, né? Prejuízo eu tive horrores. Mas, assim, hoje em dia a gente não tem tanto... Tá começando agora a ter mais retorno porque a gente está cobrando um valor mais caro, né? Nos ingressos, em tudo, assim. Mas Pode falar. Sim, eu vou fazer uma analogia aqui. Tente ir em qualquer lanche aqui em Santarém com 10 reais e saia de lá satisfeito. Você não vai conseguir. Então, não chore para pagar um ingresso de 10 reais num evento que tem 5 bandas tocando. Até porque você vai ajudar duas pessoas, né? Vou fazer até uma brincadeira aqui. A gente toca porque gosta, né? A gente dá drop, né? Então, quando a gente recebe um cachê, e a gente gosta que o produtor seja o dono do bar. Porque tu vai gastar eu vou gastar com ele. O dinheiro do cachê vai voltar pro... Sim. Então, a maioria das bandas fazem isso, então né? a gente faz isso, né? Então, por exemplo, o Renan quase enricou com a gente lá. E mano, o primeiro cachê que eu recebi Porra, foi... e o Coqueiros, então, o primeiro... Já tá acabando? Vou falar mesmo. Tem que finalizar, né? Ok. Só coisando aqui. O meu primeiro cachê foi do Renan, inclusive. Ele fez um evento que eu acho que o ingresso era nosso. Inclusive, as bandas ficavam na portaria e o cachê era nosso. Tipo, era um acordo e foi maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Porque, assim, às vezes tipo assim, era um dia que eu tava sem dinheiro, por exemplo. Tinha nem pra mim pegar meu... E eu sempre aluguei pratos, porque eu não tenho meu material, né? Sempre tive que alugar. E o primeiro cachê que eu recebi foi lá, e eu recebi das 3 bandas. Então, eu gastei todo o meu cachê bebendo. Então, foi maravilhoso, né? Estourei lá. Inclusive, levei uma grade de lá dele pra minha casa, pra gente beber em casa. Errada não tá. A gente tá dando tempo. Bora se despedir. Eu queria agradecer ao Tripa, a Carol, o Greg. Foi Tinha que muito ter umas 2 horas de entrevista. Não, mas muito vocês papo. vão voltar. Vocês vão voltar. É uma parada que vai ficar aí, e a gente vai esperar. Vocês vão crescer. voltar, gente. Vão ser vários episódios. Vão ter muitos episódios. Vocês vão voltar.
Eu queria agradecer. Queria agradecer também pela Arbóreas por terem topado tocar no nosso evento domingo. E é isso, gente. Muito obrigado. Se despeçam da galera. A gente que agradece, né, o convite. Eu acho que iniciativas como... Primeiro eu quero dar os parabéns para a Rafa, né? Obrigada. Por ter essa iniciativa, né? Porque, pô, como a gente estava falando agora, ela tá gastando dinheiro para fazer isso aqui, cara. Então, o mínimo que a gente poderia fazer é apoiar você aí que está assistindo, curte, compartilha, comenta, faz qualquer porra aí. Salva. Manda pro seu pai, pra sua mãe, dê apoio Mostra pra até pro teu Rafa, cachorro várias vezes, dê assim. apoio pra Rafa, Baixa dê no apoio pra... torrent. Dê apoio para as bandas. Dê Eu apoio acho que um dos Sim, maiores... curtam a banda deles também, sigam. Uma das coisas mais importantes é isso, assim. Mesmo que você não possa ir num evento, porque realmente não tem dinheiro... Porque hoje tá tudo midiático, O mínimo, né? o mais barato e mais fácil que você pode fazer, curtir as redes sociais das bandas, compartilhar, apoiar, porque realmente é isso que faz a diferença. Parabéns, Rafa, pela iniciativa, né, pela Arbóreas, a equipe. A gente precisa muito desses eventos, as bandas precisam muito disso para viver, porque não viver financeiramente, mas para a banda viver. Né? A banda só vive se ela estiver num palco, só está viva se ela estiver num palco. Queria agradecer pelo convite, Rafa. Dar os parabéns, porque isso aqui eu achei muito bacana e dá para fazer com todas as bandas de Santarém. Sim. Inclusive, rolar um fight numa mesa redonda, a gente discutindo, Vai xingando. ter, já aqui. planejei. Concordo, Me chama Final do ano vai ter uma mesa maravilhosa. Me chama pra Fiquem mediar, me logo chama pra mediar, cientes eu disso. gosto de mediar a Viu, parada. e Greg, Mano, vai ter que... vai rolar um Despacito. Vai lá um Despacito. Mas é isso aí, galera. Curta, compartilhe, não esqueça de comentar, comente lá embaixo, onde quer. Apoie, porque isso aqui tem potencial. Né? Agradecer o Luquinha, que está na produção. É o nosso Luquinha? diretor ali, né? Nosso diretor. Nosso diretor. Valeu, Lucas. Lucas Clemente. Lucas Lucas Clemente. Fechou com a Arbóreas. É nóis. Parceiro aí da Able também. Parceiro de todo mundo, o Lucas, né? O Lucas é maravilhoso, que ele tá sempre tudo quanto é buraco, ele E tá. Lucas né? É nem- verdade. que isso, Lucas Quero nos agrade- apoia muito. Agradecer Ele é a jovem, ele é jovem.